Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão do Enem de 2020 que diz mais ou menos assim, tá? Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor na presença de água. Que tem aqui o nosso cloreto de cobalto, né, na presença de água, mudando de cor conforme a equação química, né? Que sem água ele é azul, com água ele é rosa. É assim que usava também, acho que o galinho do tempo, né? Que é aquele que mudava de cor. E aí tu poderia prever se ia chover ou não, né? Então, como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já tivesse com a coloração rosa? Ou é uma boa pergunta. Isso é nada mais nada menos que deslocamento de equilíbrio. Então, algumas coisas são muito básicas sobre deslocamento de equilíbrio, né? Vamos conversar aqui. Primeira coisa, essas setinhas, elas significam, por exemplo, sentido direto e o sentido inverso. E sempre o ΔH que é fornecido na reação, ele é o ΔH do sentido direto. Então, nesse caso aqui, como o ΔH é negativo, ela é uma reação exotérmica e o sentido direto, então, é que vai ser exotérmico. Se o sentido direto é exotérmico, né, uma reação exotérmica, o sentido inverso, a reação vai ser endotérmica. Uma outra análise fundamental para tu entender equilíbrio químico é que tem que contar o número de moléculas gasosas que eu tenho de um lado e somar. Por exemplo, aqui eu tenho 4 moléculas gasosas. Então, vamos dizer que o meu volume aqui é 4V. Do outro lado, eu tenho 2 moléculas gasosas. Então, eu digo que o meu volume é 2V. Então, claro que nos reagentes eu tenho um maior volume que nos produtos, que é menor o volume. Bom, com base nisso, a gente vai aprender agora a deslocar o equilíbrio para algum lugar, né? Como que a gente desloca o equilíbrio? Quer dizer, formar mais D. E como que ocorre isso? Eu vou usar o meu exemplo anterior para te ensinar como fazer isso, tá? Então, são 3 fatores que você pode fazer com que o equilíbrio se desloque. Por exemplo, concentração. Se aumentar a concentração, não importa de qual substância, o equilíbrio vai se deslocar para o outro lado. Por exemplo, se aumentar a concentração de hidrogênio, desloca formando mais amônio. Se aumentar a concentração de amônio, desloca formando hidrogênio e nitrogênio. Agora, se eu diminuir a concentração, o equilíbrio desloca para o mesmo lado que eu diminuí a concentração. Se eu tirei nitrogênio, o equilíbrio se desloca para cá, para esse lado, onde houve a diminuição da concentração do nitrogênio. E assim a gente escreve do mesmo lado, tranquilo? Só tem um detalhe que é importante frisar isso, né? Que o estado sólido e o líquido puro não tem como aumentar a concentração dessas substâncias. Se tu não tem como aumentar a concentração vai ficar constante. Então, elas não deslocam o equilíbrio. Na verdade, nem tem como aumentar a concentração, tem já deslocar o equilíbrio. Pressão. Pressão é muito fácil, só pensa, como é que eu vou aumentar a pressão se não é aumento de temperatura? É por redução de volume. Então, toda vez que eu aumentar a pressão, vai para o lado de menor volume. Já se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai deslocar para o lado de maior volume. Claro que tem um detalhe, se eu tiver a pressão igual, né, dos dois lados, produto e reagente, aí o volume igual dos dois lados, né, a pressão não vai deslocar o equilíbrio. Temperatura. Se eu aumentar a temperatura, desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, desloca para o sentido exotérmico. Pensa, cara, se eu aumentar a temperatura, o sentido endotérmico é o que absorve, né, esse aumento de temperatura. Então, por isso que ele é favorecido. Beleza? Se eu diminuir a temperatura, nem tem de onde absorver, então só pode ser o sentido exotérmico. Claro que é muito importante você lembrar isso aqui, que a temperatura é o único fator que altera o KC, que pode aumentar ou diminuir dependendo da situação. Agora, vamos fazer a questão do Enem e vamos ver o que vai acontecer. Primeiramente, está vendo aqui que esse ΔH é de uma reação exotérmica, então quer dizer que o sentido direto, né, vai ser exotérmica e o sentido inverso é endotérmica. E aí, como eu faço para deslocar, né, no curto intervalo de tempo, um cartão que já tivesse com a reação, com a coloração rosa? Quer dizer, eu quero reutilizar ele, eu quero passar de rosa para azul. Então, esse aqui é o sentido que eu quero, né? De rosa para azul. Qual seria o exemplo, né? Como a gente poderia fazer isso? Resfriar no congelador. Cara, se eu resfriar, vai favorecer o sentido exotérmico, que libera calor. Então, vai ficar mais rosa ainda. Então, não pode ser resfriar. Ó, detalhezinho.
Só vou colocar aqui o 6V, né, que é o volume desse lado aqui, que tem 6 moléculas de água, e aqui não tem nada no estado gasoso, então aqui é 0V, eu nem botei. Tranquilo? Então não pode se resfriar. Vou borrifar com água, com spray de água ainda. Cara, se eu borrifar com spray de água, há uma tendência forte, né, de aumentar a concentração de água no estado gasoso e deslocar para o lado rosa, que é o lado que eu não quero, então não pode ser. Envolveria com papel alumínio. Aí é que entra a história do volume, porque se eu envolver com papel alumínio, eu teria de uma maneira fechando, né, o meu sistema, e isso vai acabar aumentando a pressão. Então eu não faria isso. Aqueceria com secador de cabelos. Pô, perfeito, porque se eu aquecer, favorece o sentido endo. E o sentido endo vai passar de rosa para azul, e eu posso usar esse cartão para identificar uma provável umidade futuramente. Então, beleza, resposta letra D. Embrulharia em guardanapo de papel não tem sentido, tá? A princípio, ele fecharia também o sistema, deixaria fechado e aumentaria a pressão, mas o papel não é digamos, um embrulho muito bom, assim, caso eu queira aumentar a pressão, deixar hermeticamente fechado. Então, a letra E eu não marcaria de jeito nenhum, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido esse comentário até aqui. Tem muito mais vídeos aqui no canal. Não esqueça de ler a descrição desse vídeo, que é muito importante, tá? Vai ter umas dicas excelentes para vocês. Vou deixar alguns vídeos aqui envolvidos, né, com a nossa química no Enem. E desde já, cara, bons estudos, forte abraço. Tchau.